Já houve um momento em sua vida em que coisas aconteceram e você pensou que Deus estava distante de você? Momento de aflição, momento de dificuldade, e você pensou que Deus tivesse desamparado você e você se viu sozinho lutando em meio à dificuldade? Há momentos que você talvez tenha orado e tenha pensado que Deus não ouviu sua oração por você achar que Ele estava distante, que talvez o seu erro foi tão grande que você julgou-se não merecedor de que Ele ouvisse suas orações e atendesse a você. Há um momento que você se sentiu só na vida cristã? Houve um momento desses na vida de Jesus, onde Ele aparentemente sentiu-se totalmente desamparado por Deus. Se você trouxe sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 27. E vamos ler 2 versos, Mateus, capítulo 27, os versos 45 e 46. Lá está escrito: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, ou Jesus deu um grito, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Normalmente nós ouvimos dizer sobre essa declaração de Jesus que essa declaração Deus meu, por que me desamparaste, é uma referência aos ímpios, quando não terão mais a proteção de Deus no final dos tempos. Mas é interessante que Jesus faz uma citação de um salmo ao falar essas palavras. Ele está citando o Salmo 22. Então nós devemos estudar e ver o Salmo 22 para entender o que Jesus queria dizer sobre Deus meu, por que me desamparaste? Deus realmente desampara um filho seu? Será que realmente Deus deixou Jesus sozinho na cruz? Será que Deus abandonou Jesus naquele momento? O que diz o Salmo 22? Vamos então ao Salmo 22, de onde Jesus tirou esta declaração. O Salmo 22 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. E no verso 10, ele vai dizer: a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Aparecem 3 vezes nesse salmo a expressão meu Deus ou Deus meu. Apenas 3 vezes. Na Bíblia, o número 3 é muito significativo, porque quer dizer totalidade. Então, quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo, o Senhor me desamparou totalmente. Estou totalmente desamparado pelo Senhor. Inicialmente, é isso que o Salmo diz. Mas ele fala nos versos 3, 4 e 5 sobre confiança em Deus. Ele diz, no verso 3, apesar de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Contudo, tu és santo, diz o verso 3. E o verso 4 diz, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos, diz o salmista. Portanto, se por um momento está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui ele fala uma questão de confiança. Os que confiaram em ti não foram desamparados, tu os livrastes. Depois, os versos 6 ao verso 8, ele vai falar sobre a sua situação diante dos seus inimigos. E do verso 16 ao verso 18, ele fala sobre o Messias sofredor. E aí ele menciona justamente o fato de que transpassaram-se nos versos 16 as mãos e os pés, e o verso 18 ele fala sobre repartirem as suas vestes. Portanto, Jesus está claramente fazendo uma citação daquele momento na cruz do Calvário sobre esse salmo. É impossível nós separarmos a declaração de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste, em Mateus 27, 46, com o Salmo 22. E assim nós vimos que o Salmo começa assim, com desamparo, mas também ele fala sobre uma confiança em Deus. Ele está falando justamente sobre esse Messias sofredor. Os versos 20 e 21, ele fala que o Senhor é o que livra e o Senhor é o que salva. E os versos 22 e 23, e os versos 25 a 31,
ele fala sobre uma exaltação sobre Deus. No verso 22, ele diz: a meus irmãos declararei o teu nome. E no verso 23 ele diz: louvarei o Senhor, glorificarei e reverenciarei o Senhor. Aí no verso 25 ele diz: de ti vem o meu louvor. No verso 26, os sofredores louvarão o Senhor. Verso 27, lembrar-se-ão do Senhor. No verso 28, pois do Senhor é o reino e é Ele quem governa. Verso 29, todos se prostrarão perante o Senhor. Verso 30, falar-se-á do Senhor na geração vindoura. E no verso 31 ele diz: de um povo que ainda vai nascer, e este povo então contarão a ele o que ele fez. Portanto, nós temos no Salmo uma exaltação de que Deus é louvado, de que Deus é lembrado, de que Deus é louvado, que é glorificado, é reverenciado. Há uma exaltação daquilo que Deus faz. Nós temos no Salmo não uma declaração de que Deus abandonou completamente Jesus, mas todo aquele que ouviu Jesus falar aquelas palavras na cruz e que sabia o Salmo 22 está dizendo: ele está exaltando a Deus. Parece um paradoxo alguém dizer que Deus abandona completamente quando nós temos a certeza de que o Espírito de Deus jamais se retirará dos salvos ou dos justos. Seria um paradoxo pensar que Deus realmente vai nos abandonar e vamos ficar sozinhos em um momento da vida. Mas qual é o ensino desse salmo então? O salmo nos ensina duas grandes verdades. Primeiro, há sim um abandono. Há sim um Deus meu, por que me desamparaste? Mas há também no Salmo fé e confiança e uma exaltação de Deus, a sua presença, o seu cuidado sobre os seus filhos. O verso 24 e o verso 10 são muito significativos nesse Salmo. No verso 24 ele diz: pois não desprezou, nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. O salmista está dizendo claramente que no momento de dor, no momento de aparentemente estar desamparado, diz: o Senhor não ocultou o seu rosto, isso é, ele não ficou distante como se não pudesse ser percebido. Ele diz: quando ele gritou por socorro, o socorro lhe foi dado. E o verso 10, ele fala: a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Nós precisamos olhar para o verso 10, tendo o que vem no verso 9 e no verso 11. Eles são extremamente significativos para nos explicar o verso 10. No verso 11 ele diz: contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Olha que interessante. E no verso 11 ele diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, o sofrimento está próximo, e não há quem me ajude, só o Senhor pode me ajudar. Se nós pegarmos o verso 9 e o verso 11, ao colocarmos o verso 10 no meio, nós vamos ver que ele diz que desde quando ele nasceu confiando no Senhor. Ele diz: desde que tu me fizesse nascer, desde o ventre da minha mãe, e quando eu estou em sofrimento, tu és o meu Deus. Portanto, ao ele citar o verso 10, ele diz: desde que eu nasci até o momento do meu sofrimento, da minha morte, eu nasci para confiar no Senhor. Em nenhum momento no Salmo há incerteza do cuidado e da proteção de Deus. Em nenhum momento o salmista deixa alguma dúvida de que Deus cuida de seus filhos. Assim, se o Salmo fala de abandono, de desamparo, ele também fala de confiança e de fé. E aqui o Salmo nos leva a nós confiarmos no caráter de Deus, no que Deus é, naquilo que Ele realmente é em sua pessoa. Deixa eu dizer algo para você. Satanás vai usar os seus pecados para criar um sentimento de culpa em você, para separar você de Deus. A maior evidência do caráter de Deus, do que Ele é o perdão que Ele oferece. Um perdão completo e absoluto. Portanto, quando nós nos sentimos culpados por algum erro que cometemos, nós devemos ter confiança que é do caráter de Deus nos perdoar. Deus não tem esse joguinho que às vezes o ser humano faz, de que se você mudar eu vou olhar você diferente, se você melhorar eu vou aceitar você. Deus não é assim, o amor dele é incondicional, ele perdoa sempre.
Essa é a maravilha do caráter dele. E o salmista nos mostra claramente isso. Portanto, isso nos traz que Deus sempre está presente em nossa vida, oferecendo o seu perdão. Basta nós irmos a Ele: Senhor, eu me sinto culpado, eu fiz algo que não te agradou, me perdoe. Deus te perdoa. Não duvide disso. Há milhares de pessoas que estão longe de Deus por duvidar de que Ele concede perdão imediato das suas culpas. Na verdade, quando Cristo gritou na cruz: Deus meu, por que desamparaste? Ele estava assumindo toda a nossa culpa. Se nós pararmos e pensarmos em algum pecado que nós cometemos, e nós nos colocamos diante do Senhor, imediatamente nós nos sentimos culpados por isso. Foi eu quem errou. Mas se nós olharmos para o que Deus é e o que o Salmo nos mostra, que diz que o grito do aflito será ouvido, a busca pelo Senhor, e você vai louvá-lo por sua misericórdia, sua bondade, certamente, imediatamente você encontra o seu perdão. Outra característica de Deus é que Deus não tem no seu coração o mal. Deus sempre é amor, e o amor sempre quer o seu bem. Em nenhum momento Deus estará deixando você sozinho. Mas o que dizer então quando estamos aparentemente sem a presença de Deus? Quando Ele está aparentemente distante de nós, ausente, nós precisamos confiar nas suas promessas. Ele prometeu que estaria conosco. Mesmo que você não sinta, mesmo que o peso da culpa, ou mesmo que a condenação seja grande, você pode triunfar sobre ela, confiando que Deus realmente está com você. Olha o pensamento do Salmo e das palavras de Cristo. Qual é a verdade que está por trás disso? A verdade é: confie em Deus em toda e qualquer situação. Confie nele sempre. Se você estiver bem ou se você estiver com problemas, confie nele sempre. Ao olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que este é o grande ensinamento que a Bíblia nos traz. Certamente, Daniel e seus amigos passaram anos muito bons em Babilônia. Mas houve um momento que eles foram à fornalha de fogo ardente. Deus esteve nos momentos bons e esteve no momento de aflição. Não pense você, por você estar passando por algum momento difícil, que Deus abandonou você ou esqueceu de você. Continue confiando. Quando Deus está aparentemente ausente, exerça a sua fé. Confie nele. O que dizer? O que na verdade Jesus queria dizer, como nós lemos em Mateus 27, 46, Deus meu, por que desamparaste? Qual é o significado desta palavra desamparaste? Ela aparece no Antigo Testamento 205 vezes, e a palavra é azab, e ela tem que falar de abandonar, deixar ou afastar-se de. Sabe qual é a primeira vez que aparece na Bíblia essa palavra desamparar, ou desamparaste, que é a palavra que Jesus usou na cruz? E normalmente diz que a primeira vez que aparece na Bíblia vai nortear toda a Bíblia o seu significado. Ela aparece no livro de Gênesis, capítulo 2, onde diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Quando você se casa com alguém, você não rejeita seus pais. Você não deixa de dar atenção e o cuidado que eles merecem por serem seus pais, não é mesmo? Esta é a ideia de que Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? É um desamparo assim: eu estou distante, mas eu não deixei de olhar por você. Eu estou distante, mas eu não deixei de cuidar de você. Essa é a ideia quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? Esta mesma palavra aparece no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16, onde ela diz, a Moabita diz, Noemi diz para Ruth, né? Não me instes a deixar-te, a desamparar você. Por onde você for, eu irei contigo. O teu Deus é meu Deus, o teu povo é o meu povo. É a mesma declaração. E ela aparece no Novo Testamento 9 vezes, com a mesma tradução, ou com o mesmo significado: abandonar, deixar em grande dificuldade, ou completamente abandonado. E aparece no livro de Atos, capítulo 2, o verso 27, onde diz: não deixa minha alma na morte. Ou não me deixe completamente abandonado, não me abandone para sempre, não me deixe lá, vá me buscar mesmo que lá estiver.
A outra declaração está em 2 Coríntios 4:9, onde o apóstolo Paulo diz: somos perseguidos, mas não desamparados. Podemos passar por momentos difíceis, mas não desamparados. Aí você vai para o final da história do mundo, quando os cristãos forem perseguidos, quando alguns estiverem nos calabouços, nas prisões, outros nas grutas, no mais profundo abismo, os anjos estarão lá e as celas serão iluminadas. Deus não irá desamparar o seu povo. É a mesma declaração. Em Hebreus capítulo 3, verso 5, o apóstolo escreveu: jamais te deixarei, jamais, nunca te abandonarei. Você compreende então, que quando Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está dizendo que há um afastamento dele. Há uma situação onde você enfrenta a situação aparentemente sozinho, mas pela fé você passa por esse momento. Quem é abandonado? A quem Jesus está se referindo que é desamparado pelo Senhor? Tanto ímpio como justo. Só que há uma diferença. Quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava olhando para a vida do ímpio e para a vida do justo. Ambos são desamparados. Só que o desamparo é muito diferente. Para o ímpio, é realmente uma separação eterna. Como Judas, quando traiu, e Satanás tomou conta dele, e ele se perdeu. É uma separação eterna de Deus. Para o justo, é uma aparente separação, mas não um abandono. É um distanciamento, mas Deus não abandona. Você compreende a diferença? Deus jamais abandona os seus filhos. Deus jamais esquece os seus filhos. Quando Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Muitos dos que ali estavam não creram em Jesus. E não creram em Deus e pensaram: se Deus o abandonou, o que será de nós? E muitos o abandonaram. Como confiar quando Deus está aparentemente distante de nós? Como compreender que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? E depois ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Seria ilógico e irrazoável vermos que Deus tivesse abandonado realmente seu filho na cruz e depois esse mesmo filho entrega a sua vida a Deus. Então nós compreendemos claramente que o abandono que Jesus teve na cruz foi apenas um afastamento da presença de Deus, mas não que ele foi abandonado a sofrer sozinho. Jesus sofreu das 9 da manhã às 3 horas da tarde, 6 horas de sofrimento. O que fez com que Jesus se mantivesse firme? O que fez com que Jesus dissesse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, mesmo sofrendo o sofrimento que jamais um ser humano poderá sentir, sentindo a culpa dos pecados do mundo inteiro? Primeiro, Jesus pensou nas provas que Deus deu de que ele era aceito por Deus. Ele tinha certeza de que ele era um filho amado de Deus. No batismo e na transfiguração, Deus disse: este é meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Você sabe que todas as vezes que você se batiza, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se fazem presentes. E as palavras que foram ditas a Jesus são ditas a você: este é meu filho amado querido, esta é minha filha amada querida. E é assim que Deus olha para você, não como alguém sem valor, mas alguém que é mais precioso que o ouro de Ofir, alguém cujo valor é tão imenso para Deus que ele permitiu que seu filho morresse numa cruz. Há um valor imenso a cada um de nós, e é assim que Deus olha para nós. Devemos lembrar do nosso batismo com essas palavras: somos filhos amados e queridos de Deus. Devemos lembrar do caráter de Deus, porque é isso que manteve Cristo na cruz. Jesus sabia que no coração de Deus não existe o mal. Ele sabia que Deus, no seu profundo amor, jamais o abandonaria ou deixaria só. Era como se Jesus estivesse pensando: eu não sinto, eu não posso vê-lo, mas eu sei que tu estás aqui. É como nós sabemos, não podemos ver o sol, porque as nuvens o escondem, mas sabemos que ele está lá. É a mesma coisa em relação a Deus. Eu posso não sentir, às vezes, tamanha aflição, a dor,
O sofrimento, eu posso não sentir que Deus está ali, mas eu confio que Ele está. Ele não me abandonou. Essa é a certeza. Além disso, Jesus compreendia que Deus faz justiça ao oprimido. Ele compreendia quão grande era o amor de Deus por ele. E ele descansou naquilo que Deus faz em nossas vidas. Jesus descansou pela fé. Ele confiou em Deus, mesmo não sentindo a sua presença. Então eu pergunto, o que acontece quando você confia em Deus? O que acontece? No momento de dor, de sofrimento, de angústia, se você continua confiando em Deus, o que acontece? Eu não sei se você já passou por um momento assim. Eu tenho uma amiga que passou por um momento assim, onde ela esteve com profunda depressão, angustiada, e ela confiou em Deus. O Salmo 22 é a resposta para essa pergunta, porque Jesus confiou em Deus. E no verso 5, no Salmo 22, ele diz que aqueles que confiam não são confundidos. Palavra interessante que ali está. Sabe o que acontece quando você confia em Deus? Todo sentimento de perda do favor, cuidado e proteção de Deus vai desaparecendo. Olha que interessante. Foi isso que aconteceu com Jesus na cruz. Conforme ele foi confiando que Deus estava cuidando dele, aquela aparente não presença, ausência de Deus, né? A perda do favor de Deus foi desaparecendo. Cristo, pela fé, venceu. Jesus se preparou 3 anos para aquele momento. O tempo de graça, o tempo que vivemos, é para nós nos prepararmos para as possíveis crises que possam vir à nossa vida. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, mas aconteça o que acontecer, hoje nós devemos confiar no que Deus já falou a nosso respeito. Hoje devemos confiar que Ele jamais nos abandona. Hoje devemos confiar que no seu amor Ele sempre fará o que é melhor. Hoje nós devemos confiar que Ele sempre cuidará de cada um de nós. O tempo que vivemos é um tempo para desenvolver a nossa confiança em Deus. Confiar que Ele cuida de nós. O que estava separando Jesus do Pai na cruz? Eram os pecados do mundo inteiro. Então o que Deus deseja de hoje em diante de cada um de nós, Ele deseja que nós sejamos puros, que nós sejamos perfeitos, que nós tenhamos pensamentos puros. Em Mateus 15, verso 18, ele diz que do coração vem a maldade, do coração procedem as malícias, assim por diante. É da nossa mente que nascem as coisas. Portanto, somos nós que pensamos aquilo que nós queremos ser. Se nós queremos ter o lugar mais elevado ou o lugar mais humilde. Se nós queremos ser arrogantes ou pessoas humildes. Somos nós que escolhemos se vamos perdoar ou não vamos perdoar. Somos nós que escolhemos se Cristo vai habitar em nosso coração ou o mal. Somos nós que decidimos. É do nosso coração e da nossa mente que nós vamos escolher ser puros ou impuros. Os nossos atos irão apenas confirmar o que carregamos em nossa mente e em nossos pensamentos. Eu posso ter preconceito para uma classe inferior, e é assim que eu penso, e assim é o meu coração. Mas eu posso pensar que todos são iguais perante o Senhor. O que eu acho maravilhoso em Jesus, que para Jesus não existia rico ou pobre, não existia títulos para Ele. Jesus para Ele não havia acepção de pessoas, todos eram iguais. Para Jesus, o que mais me fascina é que o amigo e o inimigo eram a mesma pessoa. Então eu pergunto, o que vai na sua mente, no seu coração? Você tem uma mente pura, pensamentos puros? Ou você guarda ressentimentos, mágoas, ódio, vingança? Ser perfeito é o que Deus quer de cada um de nós. Você lembra aquela citação de Mateus 5:48? Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que estás nos céus. Normalmente nós usamos essa citação para dizer que Jesus está falando sobre o amor, e devemos ter um amor tão perfeito como o perfeito amor de Deus. Todos usam essa declaração para explicar este verso.
Mas esquece que há uma declaração da Ellen White que ela diz assim: o amor é o meio em que Deus usa para tirar dos nossos pensamentos o pecado, para purificar o nosso coração, diz ela, para expelir o pecado do nosso coração. Então, nós só vamos amar a partir do momento que nós colocarmos em nosso coração que nós devemos amar todas as pessoas da mesma forma, que nós precisamos ter preconceito para com as pessoas, nós devemos lidar com os outros, até mesmo com os nossos inimigos, da mesma forma como lidamos com os nossos amigos. Eu acho que às vezes nós devemos olhar para o que está escrito em 1 Tessalonicenses 2, 4 e 6. Se você trouxe sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ler os versos 2, 4 e 6. Lembrando que ser perfeito é você viver sem o pecado no seu coração. No verso 4 ele diz assim, no final do verso: falamos não para que agrademos a homens, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não estava preocupado em falar coisas para bajular as pessoas. Ele falava a verdade com amor, com bondade, mas ele falava a verdade. Paulo não enganava as pessoas, não as bajulava. Ele vai dizer no verso 5, nunca usamos linguagem de bajulação, não tinha esse negócio de, porque o irmão fez isso, tantas coisas, uma exaltação do ser humano, uma exaltação da posição da pessoa. Não existe isso no Evangelho de Cristo. Todos somos iguais, aqui todos somos irmãos, e todos merecem ter o mesmo respeito. Não havia intuitos gananciosos, diz o apóstolo Paulo. Não havia esse desejo de querer vantagem, de querer ser agradável para ter alguma vantagem sobre os outros, para ter posição. No reino de Deus não existe posição. E ele diz no verso 5, jamais andamos buscando a glória dos homens, de vocês mesmos, de qualquer pessoa. O apóstolo Paulo dizia, nós não fazemos as coisas para agradar as pessoas, para sermos aceitos, fazemos as coisas para Deus, como ele diz no verso 4, a última parte, sim, Deus que prova o nosso coração. Assim, quero dizer a todos os irmãos e amigos que aqui estão, os que nos assistem via internet, almejemos os últimos lugares, busquemos as posições menos prestigiadas, vamos fazer o trabalho mais humilde, as tarefas que outros não querem fazer, vamos no caminho que Jesus trilhou, que é servir e não ser servido, é ser simples e não querer as glórias, ser como Ele. Ser perfeito é viver sem querer essas honras, glórias e superioridade sobre os outros. Ser perfeito é ser como Jesus, andar na sua simplicidade. Felicidade só existe quando você vive em santidade. E viver em santidade é você viver sem ter pensamentos maldosos, querendo prejudicar as pessoas ou qualquer coisa que eu valha. Há algumas coisas na Bíblia que me chamam a atenção. Eu digo a vocês, já falei, que na Bíblia nada é por acaso. Nenhuma palavra está aí por acaso. Tudo tem um sentido. E agora eu quero que você abra em Mateus capítulo 27, o verso 45, porque é uma declaração extremamente simples, mas ela é muito importante. Diz assim, desde a hora sexta até a hora nona, o que diz agora? Houve trevas sobre a face da terra. Em Lucas 23, 45 diz que o sol escureceu, o sol sumiu. Ué, por que está escrito isso na Bíblia? Por que está dizendo que houve trevas sobre a face da terra? E depois vem a declaração de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Por que essa declaração, houve trevas? Parece tão simples. Mas na Bíblia, nada é simples. Se você quer realmente entender a Bíblia, faça perguntas para ela. Por que está escrito isso? Qual a razão disso? Se nós olharmos para o Salmo 22, o Salmo 22 diz que quando eu gritei, o Senhor me socorreu. O Senhor não desamparou aquele que busca por sua ajuda. Portanto, quando houve trevas na face da terra, Deus deixou a cruz
totalmente escura, nem um olho humano conseguia ver Jesus na cruz. Por que Deus fez isso? Porque Deus ocultou nas trevas a sua presença. Deus esteve com seu filho até a sua morte. Ouça-me, Deus nunca abandona os seus filhos. Você pode não sentir a presença dele, mas pela fé você tem certeza que ele está lá. E se você continuar confiando, essa certeza se torna cada vez maior e você vai sentir que Deus está lá. Ele não vai abandonar você. Outra razão pela qual a Bíblia diz que houve trevas, Deus ocultou à vista dos seres humanos a agonia e o sofrimento de seu filho. Então você pergunta, por que Deus fez isso? Deus estava dizendo a Jesus, através deste ato, eu estou contigo, eu não te abandonei. Certa ocasião, João Calvino estava em Paris, e um primo dele estava com ele, e esse primo havia abraçado a fé cristã. E João Calvino não era cristão naquela época, não era evangélico, não estudava a Bíblia, e ele tentou falar para João Calvino as verdades que ele estava estudando, e João Calvino disse, você está querendo me dizer que tudo que eu aprendi estava errado? Me deixe. E João Calvino continuou andando. Em uma praça pública, ele vê a execução de um, entre aspas, herege. Ele ficou maravilhado ao olhar para aquele jovem sendo queimado em praça pública. Ele viu uma paz, uma serenidade, uma fé e uma confiança em Deus, o qual ele nunca tinha visto antes. Diz a história que João Calvino perguntou a si mesmo, onde posso encontrar essa felicidade? E ele foi à Bíblia e encontrou em Jesus a felicidade. Você compreende que em qualquer situação da vida, você deve confiar no Senhor? Na hora de provação, Deus não esquecerá de você. Isaías 49 diz que mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, se por acaso uma mãe esquecer, Deus diz, eu, Deus, jamais esquecerei de você. Ele diz em Zacarias 2:8, que se alguém tocar em você, toca na menina dos seus olhos. Você compreende o que Deus está dizendo a você? O quanto você é precioso ou preciosa para Ele? O quanto Ele cuida e ama você? Para o ímpio, o desamparo de Deus é eterno. Para o justo, é apenas um distanciamento, porque ele não perde a sua fé, ele confia que Deus está cuidando dele. Viver com o sentimento de que Deus está ausente é aterrador, e não precisa ser assim. Mesmo que você não veja Deus, Ele está sempre ao seu lado. Ele apenas pede a você que você tenha pensamentos puros, que você não seja incrédulo, que você não desconfie do seu amor, do seu cuidado e da sua proteção. Hoje, Deus te chama para confiar totalmente nele. Mesmo que houver trevas, confie. Ele te convida a confiar sempre. Confie em toda e em qualquer situação. Ele cuidará de você. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós te louvamos pelas palavras de Jesus. Deus meu, por que me desamparastes? Mas que nos remetem ao Salmo 22, nos dá uma certeza de que o Senhor jamais desampara, que é uma forma de Jesus nos levar-nos ao Salmo 22 e exaltarmos a Ti como digno de louvor, ser glorificado, porque o Senhor ouve o grito dos aflitos, porque o Senhor socorre aqueles que Te buscam e porque o Senhor sempre está presente com aqueles que Te amam. Leva-nos em segurança nos Teus braços, na certeza do Teu amor e cuidado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.